Meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, temos aqui um título para nossa mensagem que chama muito a nossa atenção. A nossa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem que nós extraímos do Evangelho verdadeiro. Então, o Evangelho verdadeiro é a mensagem de salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo. E tomando como base a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, desde o versículo 1 até o versículo 4. Ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Louvado e engrandecido seja o santo nome de nosso Pai Celestial. O Evangelho verdadeiro, como nós falamos, é a mensagem de salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Aqui nós temos os principais pontos do Evangelho verdadeiro. Primeiro, o problema do pecado. Segundo, a solução para o pecado, que é Jesus Cristo. A resposta da fé, que é o arrependimento. E depois, salvação, tudo isso trazendo como base para a nossa meditação, em que Deus nos concedeu, porque o problema do pecado traz duas coisas. Pecado chama-se separação de Deus. Esse é o problema, o pecado e a separação do Senhor. Todos os seres humanos são pecadores. E diz a palavra que precisam de salvação. Romanos 3:23, porque diz lá, porque todos pecaram e destituídos ficamos da glória de Deus. Então isso aí traz a separação, nos separa do Senhor e nos leva à morte espiritual. Isaías capítulo 59, versículo 2, como está escrito na palavra do Senhor, nós sabemos, meus amados irmãos, que é uma realidade tudo que a Bíblia nos revela, e para isso é manifestado o poder de Deus através das páginas da Bíblia Sagrada. Como diz lá em Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de nós, de modo que não vos ouça. Irmãos e amigos, diante dessa situação, qual será o final de alguém que não é ouvido por Deus? Porque a solução se encontra na mesma palavra. O profeta que havia falado da palavra de Deus, dizendo e que Deus já não nos ouve pelo pecado que faz a separação entre nós e Deus, aí vem a solução na mesma palavra, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é a ótica de Deus, o seu sacrifício, o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores, conforme está escrito em João 3:16, com todos nós conhecemos, que diz: glória a Deus, pela graça sois salvos mediante a fé que não vem de vós, disse o apóstolo Paulo, porque quando nós nos encontramos com Jesus, diz a palavra em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, a morte e ressurreição, Deus trazendo aqui a solução, Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte e vencendo o pecado. É o que nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, desde o versículo 3 ao versículo 4. Meus irmãos e meus amigos que estão a nos ouvir nesse momento, lembremos-nos de 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 3 ao versículo 4, que nós tomamos como base. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glorificado seja o santo nome do Senhor para todos sempre. A resposta está nítida, que é através da fé e arrependimento. O ser humano tem que entrar por essa porta, tendo fé e arrependimento. Pois diz a palavra, a fé em Jesus Cristo é a resposta para a salvação. Ainda Efésios 2, 8 e 9, conforme o que está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O arrependimento é uma mudança de direção, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Conforme Atos capítulo 3, versículo 19, meus irmãos, aleluia, porque está escrito na palavra do Senhor, para que cada um de nós possamos melhor viver, andar segundo a palavra do Senhor, mas seguindo Ele, é o que nós temos que estar fazendo, seguindo os passos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente possa ter melhores dias, melhores bênçãos vinda dos céus a cada um de nós. Esta é a palavra do Senhor para nossa meditação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Estas palavras são palavras vivas, maravilhosas, onde Deus nos enviou o melhor presente dos céus. É a fé que traz o arrependimento na pessoa bendita de Jesus Cristo, a salvação que nós encontramos, que é um dom de Deus, que nos liberta do pecado e da morte espiritual, pois está na palavra de Deus que o falso profeta, que é considerado o inimigo de nossas almas também, ele veio matar, roubar, destruir. João capítulo 10, versículo 10. Agora Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, a salvação nos dá a vida eterna. A salvação é a separação do pecado e a esperança de um futuro glorioso com Deus, aleluia, que Ele veio a manifestar o seu Filho para morrer por nós, nós ainda sendo pecadores. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esta é a grande bênção de Deus manifestada através do poder do Evangelho verdadeiro, o qual nós estamos aqui falando, o verdadeiro Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15, 3 a 4, que nós fizemos a leitura, diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ainda que a gente fale, que a gente diga alguma coisa, pela convicção que a gente tem, pelo conhecimento, até Paulo escrevendo, ele diz, aleluia, segundo as Escrituras, ele morreu e ressuscitou. Foi o que ele recebeu da parte de Deus, esta afirmação, e que foi sepultado e que ressuscitou também, aleluia, ao terceiro dia, mais uma vez ele diz, segundo as Escrituras, que é o que nós estamos aqui a relatar, a falar, segundo as Escrituras. Meus irmãos e meus amigos, nós podemos ver aqui o que está trazendo à nossa consciência uma conclusão. O Evangelho verdadeiro, podemos descrever, é a mensagem de salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo.
Esse é o evangelho verdadeiro. É uma mensagem de amor, de graça e de redenção que nos oferece a oportunidade de ter uma relação pessoal com Deus. O evangelho nos revela o sacrifício, o evangelho nos revela o amor, a vontade de Deus, o sofrimento de Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu na cruz e ele morreu. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, tudo por amor, tudo por questão do evangelho verdadeiro que ele deixou escrito, que é a mensagem de salvação, onde Jesus Cristo se manifestou, trazendo a cada um de nós aqui na terra, que é uma mensagem de amor. É uma mensagem, aleluia, incomparável. Um amor que ele manifestou, a graça, a redenção que nos oferece essa grande oportunidade de ter com Deus uma relação pessoal, uma intimidade, onde todos os dias a gente ora. Glória a Deus, como sempre falo, quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê o Evangelho, Deus está falando com você. E essa intimidade, essa graça de Deus, aleluia, foi introduzida em nossos corações para que nós possamos, cada dia que se passe, melhor viver uma vida de paz na presença santa do Senhor. Querido Deus e Pai que estás no céu, abençoa a todos, meu Pai. Se conosco, toma a direção em nossas vidas. Te peço e agradeço em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém.